Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos entrando agora pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Vocês aí todos bem? Todo mundo bem? Espero que estejamos todos numa boa sintonia, porque numa boa companhia eu sei que eu estou com vocês. Estou aqui também acompanhado por bons espíritos, bons amigos espirituais. E por isso mesmo nós vamos viver aqui essa nossa hora muito tranquila e muito feliz. Vamos dar início com uma prece e logo em seguida nós vamos fazer um exórdio musical. O que vocês acham? Faz tempo, que vocês não me ouvem cantar, não sei se isso foi bom, se isso foi ruim, mas o fato é que faz muito tempo, então nós vamos fazer um exórdio musical com uma única música, porque essa música é para encaixar com o nosso tema, tudo bem? Então convido a todos para juntos fazermos a nossa prece de abertura do nosso encontro deste domingo de tarde, dia 31 de maio de 2020. Louvamos a Ti, Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, Senhor que estás sempre cuidando de todos nós. Que estejamos em paz, em harmonia, que as Tuas bênçãos nos envolvam sempre e que nós tenhamos a serenidade de viver momentos proveitosos para que ao longo do caminho de nossas vidas nós cheguemos às grandes vitórias que começam pelas vitórias sobre nós mesmos. Vamos aproveitar mais esta oportunidade de reflexão e também de permuta de boas energias, porque esta proposta do Leano, domingo à tarde, é exatamente de favorecer a todos com boas energias e também nós recebermos as boas energias de todos vocês. Estejamos em paz, sob as bênçãos de Jesus, contando com o abraço amigo dos amigos espirituais e do carinho que temos todos uns pelos outros, que assim seja. Então, vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Deixa só conferir aqui que a minha técnica está dizendo que tem um fundo musical aqui, que nós já conseguimos tirá-lo. Então, se vocês estavam percebendo aí algum fundo musical, peço desculpas, não foi de propósito. É aquela velha situação de que por vezes nós ainda temos algumas dificuldades para olhar tantos aparelhos de uma só vez. Mas como eu prometi, eu quero começar cantando uma música, e uma música que faz muito tempo que eu não canto. Por isso mesmo eu espero que vocês apreciem a música e que nós aproveitemos sobretudo a mensagem. É uma música que as pessoas que me conhecem sabem que eu demorei um tempo relativamente longo para compô-la. Foram 4 anos. E nesses 4 anos eu comecei rapidamente, a música me veio assim bem rápido, em questão de, vou dizer aqui 1 minuto, 2 minutos no máximo. Eu solfejei, olha que legal, inclusive cabe aqui uma letra, e ali na mesma hora já veio o começo da letra. A primeira frase veio junto. E a partir daí, até conseguir fechar a música, foram 4 anos. E eu não entendia por quê, porque nesse intervalo eu fiz outras músicas, mas aquela passou. E chegou a hora que um dia ela fechou. E no dia que ela fechou, olha que coisa interessante, ela fechou de vez também. Então parece que era uma música que estava esperando alguma coisa. E só depois da música, inclusive já publicada, já gravada, foi que um dia eu fiquei refletindo por que tinha havido essa demora. E ali então eu cheguei à conclusão, que coisa interessante. Eu estava passando, naqueles 4 anos, por um período bem complicado. E que de vez em quando eu queria desistir de algumas decisões minhas, de vez em quando eu procurava uma solução e não achava. Tinha horas que eu dizia, nossa, eu vou chegar, e penso que estou chegando, aí era como se viesse uma grande onda
e me enrolasse todo e desaparecia. Então, enquanto durou essa minha dificuldade, durou o tempo que eu não conseguia fechar a música, porque era interessante, a melodia estava pronta, mas a letra não chegava, e era exatamente a letra, porque a letra era para mim, e eu não percebi isto. Hoje eu sei que essa letra já ajudou muitas pessoas, inclusive pensar, nossa, essa letra realmente bate comigo. E é assim mesmo que funciona. Música é um negócio que sempre impressionante. E eu vou então colocar a música, e o título da música vocês já vão ver aqui de saída, né? Que ela está aí bem visível agora para todo mundo. E vamos ver se a gente insere a música para que a gente também ouça a melodia. Espero que dê tudo certo aqui para que a gente curta bem esse som, que é um som muito legal. Não há como escolher em alto mar. Navegar é viver, sangrar é o que conta. Sangrar só se for por conta da luta em busca do amor. Conquistar com quanto vencer, movimentos intensos, marolas, vitórias esperam por você. Não se abata sem razão, você tem um coração, você é navegador. Vença, use a razão, leme a guia, coração, por tua vista, solução que vem. Não se entregar, norte indica buscar, cruze os mares, lutar é viver. Amar não se esconde, transpira no ar. Calar só responde se crepita no olhar. Conquistar com todo prazer, navegando, vencendo marolas. Vitórias esperam por você. Não há como escolher em alto mar. Navegar é viver, amar é o que conta. Sangrar só se for por conta da luta em busca do amor. Conquistar com todo prazer, navegando, vencendo marolas. Vitórias esperam por você. Vitórias esperam por você. Vitórias esperam por você. Eu vou ficar devendo essa música para a próxima palestra, tudo bem? Então, na próxima palestra, a gente
a gente entra com isto e aí nós faremos de novo. Ficará legal do mesmo jeito. Mesmo assim, eu vou aproveitar as frases da música para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ela, já entrando no nosso tema. Então vamos lá. A primeira parte da música começa assim: não navegar, não há como escolher. Em alto mar, navegar é viver. Assim é a nossa vida. Nós não temos como escolher não navegar se você está no alto mar. Se você não navega, você morre. Então, navegar, neste caso aqui, é um navegar. É preciso, não no sentido de exatidão, mas é preciso no sentido de imperativo de necessidade. Então, é preciso que a gente não tenha fuga. E na vida, muitas vezes, a gente até pensa, quem sabe eu encontre assim ou desse jeito, mas não temos muito para onde correr. Na vida, nós temos que navegar. É tanto que, quando a gente dorme, de alguma forma, a gente está indo para o mundo espiritual. Mesmo assim, a gente precisa ver. Só um minutinho aqui, a gente precisa continuar transitando, né? Então, vitórias esperam por você. Não navegar, como eu dizia, não é possível, não é permitido se você está em alto mar. Então, em alto mar você tem que fazer alguma coisa, porque você ficar no alto mar indefinidamente, você não vive. Então, em alto mar nós temos que navegar. Singrar, ou seja, atravessar os mares, é o que conta. E se isso sangrar, só se for por conta da luta em busca do amor, que é a luta de todos nós em nossa vida. E aí vem aquela parte, conquistar com quanto vencer. O quê? Vencer os movimentos intensos, as marolas. E tudo isso por quê? Porque vitórias esperam por nós. E se as vitórias esperam por nós, o que mais nós devemos é ir em busca delas. Aí vem uma primeira interferência na música. Não se abata sem razão. Apesar de que dificilmente a gente tem razão para se abater. Você tem um coração, você é navegador. Vença, use a razão. Leme é guia, é coração. Ou seja, razão e coração. Porto à vista, solução que vem. Então nós não podemos perder muito essa mirada que nós temos aí pela frente, porque é ela quem vai nos permitir singrar e vencer as dificuldades dos mares. E aí repete a primeira parte musical com outro texto. Não se entregar. O norte da bússola indica buscar. Cruze os mares. Lutar é viver. Amar não se esconde. Transpira no ar. Você já viveu essa situação, né? Você ama tanto que fica transpirando. Calar só responde se o olhar crepitar. Então, se crepita no olhar, então você pode calar. Se não, se teu olhar também não diz nada, o que você está fazendo? Conquistar com todo prazer, navegando, vencendo marolas. Vitórias esperam por você. É exatamente assim que é a nossa vida. É exatamente assim que nós temos essa música. E aí repete a primeira parte, só com uma pequena mudança no final. Não navegar, não há como escolher. Em alto mar, navegar é viver. Amar é o que conta. Sangrar só se for por conta da luta em busca do amor. Conquistar com todo prazer. Navegando, vencendo marolas. Vitórias esperam por você. E como eu disse no início, essa música ela foi construída exatamente sem eu perceber que era para me tirar daquela situação em que eu estava meio perdido comigo mesmo. E então estavam as vitórias me aguardando lá na frente. E então o que era que eu ia fazer? Por que eu estava me demorando tanto? Por que eu não ia em frente? E é exatamente por isso que eu quis aproveitar essa música, porque ela diz do nosso tema de hoje. E qual é o nosso tema de hoje? Será que a gente se lembra? Logo no comecinho ele apareceu, mas vamos colocar aí de novo. Cadê o nosso tema? Vamos ver lá. Apareceu! Caminhos para vencer. Quem de nós não quer um bom caminho para vencer?
Quem de nós não procura este caminho? Todos nós queremos uns bons caminhos. Mas o que importa agora é, e o que é que nós fazemos para encontrar os nossos caminhos? Primeira coisa, eu queria que você pontuasse comigo, me acompanhasse o raciocínio, para que a gente tenha boas deduções dentro desse tema. Decisão. O que é uma decisão? A decisão é algo que a gente decide, redundante, né? É algo que a gente toma de partida para que a gente chegue em algum ponto. Portanto, independente do que a gente queira fazer, a decisão antecede. Então, a primeira coisa que a gente precisa, antes de qualquer coisa, é tomar uma decisão, é ter uma decisão. Então, ter uma decisão é muito importante. Se a gente não toma uma decisão, como é que a gente fica? Imagina uma pessoa que diz, eu não sei se eu quero, se eu não quero. E isso é um problema tão comum que a gente nem se dá conta. Por exemplo, você vai num restaurante bem pequenininho e que você chega e diz, quais são os pratos de hoje? Ele disse, bom, além de arroz, feijão, macarrão e farofa, tem um bife e tem um frango cozido. Aí você diz, mas não tem um peixe? Não, não tem um peixe. Não tem, só tem isso. E aí você tem uma decisão, eu quero e vou comer a carne, ou eu quero e vou comer o frango, ou eu não quero e vou embora. Uma decisão você vai ter que tomar. Porque se você ficar pensando, você não sabe o que fazer. Aí tem pessoas que vão para um restaurante super chique, que tem aquelas coisas maravilhosas. Aí você começa pensando assim, nossa, isso aqui eu adoro. Aí você põe um pouco a mais, isso aqui eu amo. Isso aqui, daqui a pouco, o seu prato não cabe mais. E você olha para o prato e para o tamanho da sua fome, e você diz, eu exagerei. Por quê? Porque a gente não decide exatamente o que quer. Então ficamos no improviso. E essa situação de improviso na nossa vida é cruel demais. Já pensou você ficar no improviso? Não na refeição, não no eu saio agora ou eu saio mais tarde, não porque alguma coisa foi e deu agora um offline geral para tudo aí. Olha o que está acontecendo, eu não estou mexendo em nada, mas é assim, é da vida. Agradeço, Senhor, porque hoje já temos pelo menos algum meio para a gente se comunicar. E em última instância vai ficar salvo lá no Instagram, depois a gente edita e dá um jeito e monta isso e fica disponível para todo mundo. É porque isso aqui é o teste do que? A gente está procurando caminho para vencer, então ninguém aqui vai desistir de nada, nós vamos aqui continuando numa boa. Então, pelo que eu estou no meu controle aqui, já tem pessoas já lá no Facebook, e apesar de que no YouTube está dizendo que já está online, mas aqui eu não vi ninguém entrar lá. Pronto, já entrou alguém lá, então voltou. Se voltou, então vamos em frente. Muito bem. Então nós temos essa situação que nós precisamos decidir. Mas a decisão, ela pede algo antes. Veja bem, eu vou decidir se eu como isso ou aquilo. Vou voltar para o mesmo exemplo. Aí você diz, mas aquilo eu tenho alergia, então não posso. Então, o seu conhecimento prévio de alguma coisa lhe leva a decidir previamente. O que acontece no nosso caminho para vencer? A gente precisa ter, num dado momento, uma decisão. E antes disso, a gente precisa ter uma preparação. O que é uma preparação? É a gente entrar em forma, ou entrar em relação, em sintonia, com aquilo que a gente vai. A gente poderia procurar a etimologia da palavra preparação, mas a gente pode ir para um caminho bem mais simples, eu acho que bem menos burocrático, bem menos erudito, mas que talvez seja bem mais encaixado. Preparação, então vamos separar logo aí duas partes, pré, antes, e ação no final. Então a preparação é o quê? Algo que você faz antes da ação. E se você coloca, ficou faltando uma sílaba, pré, para, ação. Então você tem que, antes, você tem que preparar, você tem que ter uma atitude prévia para você chegar na ação. Então a preparação é exatamente fundamental na nossa vida. Você vai para uma prova de Enem, de vestibular, do que seja, e aí tem lá a redação.
Como é que na redação você vai fazer? Você tem que ter um preâmbulo, você tem que depois ter o desenvolvimento e depois você tem que ter a conclusão, no mínimo. Isso para usar os termos também bem comuns. Mas como é que você vai partir para o preâmbulo se você não tem uma preparação? Então cai aí um tema aí atual, por exemplo, e o que você acha da vacina para o coronavírus? Então você vai falar sobre isso. Então você tem que já saber o que é coronavírus, que hoje em dia todo mundo já sabe, como é que isso pode ser vencido, quais são as pesquisas, quais são as possibilidades e o que é que você acha. E aí no final você dá uma conclusão. Mas você teve que se preparar para isso. A gente entende. Você vai fazer uma prova, você entende. Você vai fazer um teste de emprego, a gente entende que você tem que se preparar. Você vai fazer muitas coisas, a gente entende que você tem que ter uma preparação. Mas sabe o que é uma coisa que a gente esquece muito? É a preparação para a vida. E quando é a preparação para a vida? Nós temos pelo menos duas grandes preparações para a vida. Uma no mundo espiritual antes de descer. E a outra todos os dias. A nossa preparação tem que ser diária. De manhã eu me levanto, o que eu vou fazer hoje? Ah, não, seja o que for. Mas não é seja o que for, porque você tem que estar preparado. Se você não se prepara para o que vem, tudo que vem é surpresa. E tudo que é surpresa pode lhe derrubar, porque você não está preparado. Então tem algumas surpresas que são boas, tem algumas surpresas que são desagradáveis, tem algumas surpresas que nos elevam o ânimo, outras de repente nos põem no chão. E se você não tem preparo, como é que você sai disso tudo? Jesus deu uma sugestão magistral, só que muito mal compreendida. Tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente fica assim, mas como assim? E o que é a minha cruz? A gente pode pensar em minha cruz em muitas coisas, mas uma primeira cruz que a gente tem que ter é a preparação. Então tome a sua cruz, ou seja, prepare-se, mas preparar-me como? Com os seus cabedais, com as suas potências, com a sua maneira de ver e de ser. Arme-se nisso, sustente-se nisso. Armar-se aqui eu falei como engenheiro e não como problema de policial, né? Que para armar-se para um engenheiro é você fazer a armação para levantar uma estrutura. Então nós precisamos nos armar nesse sentido, para que a gente se sinta preparado para a vida. Porque a vida ela não se repete o tempo inteiro. Se ela se repete o tempo inteiro, como é que eu vou ficar despreparado para esse tempo inteiro? Eu não posso ficar despreparado para esse tempo da vida. Então quando Jesus diz, toma a tua cruz e segue-me, ele está fazendo uma sugestão de preparação, de vitórias futuras. Vitórias esperam por você. É isso que está sendo dito. Agora, você tem que tomar a sua cruz. Alguém pode às vezes até perguntar, assim, alguém que não pense muito como é que o evangelho é estabelecido, a pessoa pode perguntar assim, não, mas por que Jesus então disse, me dê sua cruz que eu carrego para você? E aí conta até aquela história de que o homem que vinha caminhando na areia ao lado de Jesus, e aí de repente, no momento que ele ficou muito perturbado, ele olhou para o chão e só tinha 2 pés, não tinha mais 4 pés. E aí depois que passa, ele diz assim, mas Senhor, no momento mais difícil, o Senhor me abandonou. E disse, não, no momento mais difícil eu te carreguei no colo, te carreguei nos meus braços. Então a gente pergunta, e por que ele não leva a minha cruz? E quantas vezes ele não leva? Ele leva muito. O problema é que a cruz é nossa, não é dele, é nossa. E sendo nossa, a gente tem que se preparar para levar e levar bem. E depois ele ainda disse mais, que é a outra grande chave do caminho para vencer. Tenha bom ânimo. Ou seja, esteja focado. Não se desestimule, não se desespere, vá. Tenha bom ânimo. E ele diz, eu venci o mundo, como dizer, você também pode vencer o mundo. E a gente vence como? Com metralhadora, ou atirando em todo mundo, impropérios, ou o que seja. Não, a gente vence vencendo-se a si mesmo. Mais uma vez volta a necessidade da preparação. E dentro desse conceito, a gente pode aqui inserir um ponto de reflexão muito, muito interessante. Queira vencer, caminhe para vencer, mas não pense que nesta vida tudo seja competição ou uma questão de ganhar ou perder. Não, 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 não.
Essa vida não é uma competição. E se existe uma grande competição, é de você com você mesmo. Logo, você não precisa de plateia, não precisa de nada, você só precisa de você. Então você tem que lutar por você, com você, em você, para você. Então não há uma competição. Mas tem muita gente que vive nesta vida competindo o tempo inteiro e parece que não fica satisfeita nunca. Por mais que tenha, tem que ter mais, por mais que vença, tem que vencer mais. Se você tem um esporte, se você tem alguma coisa de diversão, use isso, isso é ótimo. Mas não faça disso uma competição. Tem gente que já tem tudo, muito mais do que qualquer pessoa precisaria, mas a competição não deixa parar. Então a gente precisa dar um freio nesse sentido de competição. E é um problema sério, porque faz o quê? Faz umas 2 décadas que nós fomos totalmente voltados, né? A mídia toda, todos os cursos, tudo que a gente vê é focado nessa direção. Você tem que ganhar, tem muita gente, então você tem que ganhar, e você tem que ganhar mais, e você tem que ser melhor, e você tem... Ou seja, é como se o mundo fosse uma grande competição, e isso não é viver. Competir pode ser jogar, pode ser brincar, pode ser um monte de coisa, mas não é viver. Porque isso termina se tornando como que um vício. E um vício que vai lhe apresentar depois alguns preços caros. Do tipo, você competiu tanto e não aproveitou nada. Lembram daquela história que era do Bloch, que ele contava, do homem que foi visitar, né? O Bloch foi visitar um homem que morava num lugarzinho de mangue, bem afastado, e chegou lá, o homem estava deitado, de tarde, era logo 2, 3 horas da tarde, o cara estava deitado lá numa rede, numa boa. E ele chegou e disse, mas rapaz, uma hora dessa você está aqui deitado? Ele disse, pois é, senhor, eu estou aqui descansando o dia. Ele disse, mas descansando do quê? Ele disse, não, porque hoje de manhã eu já levantei, já pesquei, e agora eu estou aqui, uma boa. Ele disse, mas o senhor pegou peixe? Todo dia eu vou, pego o peixe, faço um almoço e o jantar e tudo feito. Ele disse, mas o senhor deveria ser diferente, tem muito peixe aqui. Ele disse, aqui tem muito peixe. Eu disse, então por que o senhor não pesca mais peixe do que o senhor pesca? Ele disse, mas para quê? Se o senhor pescar mais peixe, o senhor vende os peixes, aí já fica com algum dinheiro. Ele disse, para quê? Para você fazer mais uma rede, pescar mais, ter mais peixe. Ele disse, mas para quê, senhor? Porque aí com mais peixes, você termina comprando um outro barco, e aí contrata uma pessoa, e aí agora serão você e outra pessoa com 2 barcos, vão pegar mais, aí depois você tem 3 barcos, 5 barcos, depois você tem uma empresa de pesca. Então você vai crescer muito. E o moço já estava cansado de ouvir aquela história. No final pergunta ele, mas para que isso? Já pensou você com uma indústria de pesca, lugares para guardar seus peixes, exportar e tudo? Ele disse, muito bem, mas para quê? Ele disse, depois disso tudo, o que é que você pode? Já pensou você vem para uma praia dessa, arma uma rede aqui de tarde e fica a tarde toda deitado. Ele disse, mas senhor, não já é isso que eu faço? Ou seja, para que competir tanto se o que eu quero eu já tenho? Mas parece que a gente nunca se conforma muito e fica nesse mundo de competição. Mas existem, às vezes, outras abordagens. Eu vou ler aqui um texto um pouquinho longo, mas é porque a história é muito interessante. É um texto de ninguém menos do que um músico, e foi um músico que agradou muito a muita gente, mas também foi um pouco controverso, porque às vezes ele tinha umas tiradas meio esquisitas, mas na maioria das vezes esse cara foi uma cabeça genial, Bob Marley. E Bob Marley disse o seguinte, é melhor atirar-se à luta em busca de dias melhores, mesmo correndo o risco de perder tudo. Ficar estático como os pobres de espíritos que não lutam, mas também não vencem, não vale. Eles não conhecem a dor da derrota, nem tampouco a glória de ressurgirem dos escombros. Olha que coisa! Realmente, às vezes a gente caiu fragorosamente, mas a gente vai ter um prazer de novo quando supera. Mas se você nunca testou, nunca lutou, você não vai ter nem esse prazer. E aí ele diz aqui, onde ele faz um vínculo aqui notável. Esses pobres de espírito no sentido que ele coloca, ao final da sua jornada na terra, não agradecem a Deus por terem vivido,
mas desculpam-se perante Ele por terem apenas passado pela vida. Olha que coisa fantástica, disse o Bob Marley. Essas pessoas, quando chegarem do outro lado, vão dizer o que? Ah, Senhor, me desculpe, eu não sabia, quem sabe, talvez fosse assim ou daquele jeito. Isso não resolve, porque a gente simplesmente passou pela vida. A gente não tentou, a gente não lutou, a gente não buscou, a gente não fez. E, portanto, onde é que está o vencer? Onde é que está a vitória? O vencer e a vitória vem exatamente desse sentido, dessa busca, dessa vida. Não é a luta, é como ele disse, a luta para você estar melhor, mas não necessariamente acumulando bens, fazendo fortunas, sejam elas físicas, materiais, psicológicas, intelectuais, porque tem gente que lê, conhece, estuda, sabe, mas não divide seu conhecimento com ninguém. É impressionante isso. Eu tenho um amigo recente assim, porque recentemente foi que a gente ficou mais próximo, que ele já me deu lições, que um dia até eu falei aqui rapidamente numa das minhas palestras, e disse o nome, mas dessa vez eu não vou dizer seu nome, que ele sabe de quem eu estou falando. Mas foi uma pessoa que me prestou já tantos favores, e de um trabalho que ele teve muito trabalho para conseguir. Quando eu precisei começar a fazer lives, ele disse, ó, Jacó, vá por aqui, vá nesse aqui, se você não souber, eu preparo para você, eu faço à distância. O cara me deu todo um suporte. Ou seja, olha que coisa maravilhosa você ter pessoas desse nível, que fazem, mas que distribuem, que estão abertas para o mundo, ou seja, não estão buscando acumular para si, estão oferecendo para que nós aproveitemos bem tudo isto que a vida nos oferece. Tem um radialista catarinense que é muito conhecido como blogueiro, que ele também disse uma frase bem interessante: mais importante do que a vontade de vencer é a coragem de começar. Opa, isso é um outro ponto. Às vezes a gente quer vencer, mas não começa, não dá a partida. E se a gente não dá a partida, como é que a gente pode vencer? Ah, mas é porque eu tenho medo de quebrar a cara, eu tenho medo porque é muito difícil, eu tenho medo, eu não sei, na minha família a gente já passou por isso ou por aquilo. Na realidade, e a realidade é outra coisa muito diferente, muito maior do que tudo isto. Nós precisamos ter a coragem de começar, seja o que for. Críticas você vai ter, isso é garantido. Se você estiver fazendo uma coisa boa, você vai ser criticado. Se você estiver fazendo uma coisa ruim, você também vai ser criticado. Se estiver dando certo, vai ser criticado mais ainda. E se estiver dando errado, vai aparecer milhões de gente para dizer, eu sabia, eu lhe avisei. Sim, mas ninguém teve a coragem de ir fazer. Você teve, você tem. E é você quem deve encarar. A gente precisa ter mais coragem com a nossa própria vida, com a nossa própria alma. A gente tem que investir no produto que a gente conhece. Qual é o produto que você conhece melhor do que você mesmo? Não existe nenhum produto melhor do que você. Existe algum produto melhor do que você? Não existe, porque você se conhece. Se você quiser trabalhar com qualquer outro produto, você vai ter que fazer curso, vai ter que estudar, vai ter que analisar, vai ter que ver roteiros, bulas, e seja lá o que for. Você vai ter que aprender tudo. Mas de você já sabe. Então por que você não investe em você? Invista naquilo que você tem condições, naquilo que você tem capacidade, mas comece. Dê partida. Não fique parado esperando que as coisas aconteçam, porque elas não acontecem, como se diz hoje na gíria, muito vulgarmente, não acontece do nada. Não, tudo vem de alguma coisa, de algum motivo, de algum lugar. E esse lugar, melhor que pode, é a minha decisão. E a minha decisão, vamos voltar aqui para o começo, começa a partir da minha preparação. Então eu me preparo, decido, ou ainda que eu decida, não decida para coisa imediata. Preparo, decido e faço. E quando é que você faz sem decidir? Quando não tem jeito. Mas aí a gente já sabe, isto tem um nome, chama-se improviso.
E improviso normalmente tem grandes possibilidades de dar errado, a não ser que você seja um expert. Por exemplo, se você é um músico e você faz bons improvisos, dificilmente você se perde, porque o improviso já é a tua técnica, já é a tua preparação. Mas se não for dessa forma, o improviso é sempre uma surpresa, você nunca sabe o que vai acontecer, pode ser que dê tudo errado. E aí? Você nem se preparou e ainda você decidiu precipitadamente. E tem um pensador, um escritor que viveu na Roma Antiga, ali praticamente 50, 60 anos antes de Cristo, chamado Públio Ciro. E Públio disse, olha quanto tempo, isso antes de Jesus ele já nos disse isso aqui. Quem tem coragem para enfrentar os perigos, vence-os antes que eles o ameacem. Você entendeu? Quem tem coragem para enfrentar os perigos, vence-os antes que eles ameacem. É essa a questão. A gente tem que ter coragem para enfrentar a vida. Se a gente faz isso, tudo se encaixa. Tudo entra numa nova cadência. Imagine uma pessoa que quer te ameaçar, você parte para cima dela, ela já pensa duas vezes, opa, esse cara é mais corajoso do que eu, ele refreia. Se você tem uma decisão e você fica demorando muito, depois você vai dizer, nossa, alguém foi primeiro do que eu. E assim sucessivamente. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão e uma decisão sábia. Vou contar aqui uma história que é bem interessante, que inclusive ilustrou o nosso Evangelho no Lar esta semana. Uma mulher está no trânsito e o carro estancou. E no que estancou, ela ligou ali a chave para pegar e o carro não dava partida. E ela insistindo, nisso chega alguém atrás e começa a buzinar, tá, 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 tá. E ela ali tentando e não conseguia. E o cara continuou buzinando, né? Como tem gente que faz isso? Eu acho que é uma péssima opção. Ou então, saia, dê um pouquinho de ré e saia, você não precisa ficar perturbando os outros, mas deixa para lá. E a pessoa buzinando, então ela abriu a porta, desceu, foi até ele e disse, moço, por favor, o senhor será que percebeu que eu estou com um problema, não estou conseguindo dar arranco no carro. O senhor poderia ir até lá, tentar, e enquanto o senhor vai, eu vou ficar aqui segurando a sua buzina, tá bom? Ou seja, ela foi de uma espirituosidade enorme. Não brigou, não discutiu, fez o homem ver que ele estava equivocado, que ele poderia ter um outro comportamento, e ela ficou de boa. E ele, ao mesmo tempo, sei lá o que é que ele disse, né? Ele disse, não, senhora, pode deixar, eu não vou buzinar mais, ou então eu vou lá te ajudar e vamos parar com isso. Porque às vezes a gente tem que ter essa coragem. Ela poderia ficar intimidada porque era uma mulher e um homem atrás buzinando. Ao contrário disso, ela foi, enfrentou. Na hora que ela enfrenta, aquela ameaça morre. Então isso é muito interessante. E veja, o Públio nos disse isso antes de Jesus. Então nós temos sabedorias espalhadas à nossa disposição pelos tempos imortais da vida. Nós sempre temos e sempre tivemos grandes cabeças nos orientando. Mas às vezes a gente se demora um pouco para sair do foco errado e entrar no foco correto. Por exemplo, a gente precisa se superar. Quantas vezes? Muitas vezes. Só que superação para algumas pessoas tem soado mais como acomodação. Ah, isso é muito alto. Eu não vou mais querer subir. Opa, isso não foi superar. Você acomodou. E às vezes acomodou errado. Ah, eu não quero discutir, então deixar para lá. Sim, mas se você está certo, e essa sua certeza pode alterar significativamente as condições do ambiente ou do caso, você ficar calado é uma acomodação, não é uma superação. Uma superação é, por exemplo, quando alguém lhe ameaça que se você fizer, você corre risco e esse risco não vale a pena, então a sua superação é você dizer, não, deixa eu ficar na minha. Isso já não é uma acomodação, é você superou o ímpeto da reação. Às vezes é tênue esse ponto, mas para você conseguir caminhos de vencer, você tem que saber distinguir dentro de si mesmo
Qual é a hora em que você está superando e qual é a hora que indevidamente você está acomodando. Acomodar pode ser superação, mas muitas e muitas vezes a gente acomoda de forma equivocada. E acomodando de forma equivocada, a gente perde muito. E isso não é bom. Um outro ponto. Eu estou indo aqui para os pontos finais, porque eu acho que esses pontos aqui agora são cruciais para a gente encontrar o nosso caminho. Porque eu não tenho o caminho da sua vitória. Eu não tenho o caminho da vitória do outro. Nós temos os nossos caminhos. E os nossos caminhos têm muitos pontos comuns. E são esses pontos comuns, de alguma forma, que eu procurei destacar no Evangelho, em alguns pensadores, até mesmo no músico, e também nas nossas reflexões íntimas, né? Então é preciso a gente meditar um pouco sobre isso para a gente não se perder. Outro ponto para você querer vencer, preste atenção, se você teme muito ser criticado, você vai vencer em quê? Não tema a crítica. Muito menos não ponha na cabeça essa história de crítica construtiva e crítica destrutiva. Toda crítica é boa e útil se você tirar proveito dela. Toda. Por mais tola, por mais profunda, por mais agressiva ou por mais agradável, toda crítica guarda, traz para você, lhe dá a oportunidade de refletir para o melhor. Mas se você tem medo da crítica, você não faz. Você fica parado. Você fica estático. O seu caminho não anda. Ou você não anda no seu caminho. E quem não anda no seu caminho não vence. Então é preciso que a gente pare um pouco de ter medo das críticas. Eu me lembro de um filho que ele, quando jovem, ele um dia foi sair para a escola. E quando eu olhei para os pés dele, ele estava com uma meia azul e uma meia vermelha. E aí eu disse, bom, ele deve ter calçado isso, ainda estava meio escuro, porque a aula era de manhã cedo. Eu acho que ele não viu, eu acho que pode ele ter feito uma confusão. E aí eu disse para ele, meu filho, você não notou que suas meias estão diferentes? Ele disse, notei. Eu disse, por que você não trocou? Ele disse, não, porque eu quero ir assim. Aí eu ri e disse assim, mas você sabe que se seus colegas virem, eles vão tirar a maior onda, não vão? Eu digo, problema deles. Eu digo, mas você não vai se aborrecer? Eu disse, não, porque eu estou indo assim porque eu quero. Se eles estão incomodados, o problema não é meu. Era meu se eu ficasse incomodado com as meias trocadas. Eu disse, olha, ele tem razão, mas não vai dar certo. Mas deixa. Resultado, naquele período ali, uns 2, 3 meses depois, a maioria dos colegas dele estavam todos com meias trocadas. Ele conseguiu influenciar a dizer não o seguinte, isto é moda. Não, ele não disse isso. Isso é porque hoje eu tenho vontade de usar 2 cores diferentes. Assim como você tem roupa, e ele disse até isso, você não tem camisa só de uma cor. Você pega camisas estampadas que tem 1000 cores. E qual é o problema? Não tem problema. Então só porque eu estou com a meia com 2 cores é problema? Ou seja, você tem a coragem de enfrentar a crítica. Se você tiver, vá. Se você não tiver, põe o pé no freio, porque senão você vai padecer muito nessa conquista. Agora aqui uma frase que eu vou ler para você pensar. Pense nisso aqui que eu vou ler, porque olha, eu vou ler inclusive, porque ela é preciosa e eu não quero perder uma vírgula. É bem curtinha, não se preocupe que não é texto longo. Preste atenção nisso aqui. Como é que você quer ser feliz se não larga os seus medos nem as suas raivas? Pense aí. Como é que você quer ser feliz se você não larga nem os seus medos, nem as suas raivas? Porque o medo não deixa ninguém ser feliz. As raivas também não. Mas eu quero ser feliz. Sim, então você vai ter que largar isso. Não, mas é porque eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho... Não, isso não vai deixar você ser feliz, criatura. Você pode ter problemas, raiva não. Você pode ter dificuldades, medo não. Então pode ter muita coisa na nossa vida e que vai nos exercitar melhor a felicidade. Mas isso não quer dizer que a gente simplesmente se acomode, que a gente saia de si. Pense bem nisso da próxima vez que você disser, eu quero ser feliz.
ou eu quero ser mais feliz. Avalie direitinho os seus medos, avalie bem direitinho as suas raivas e comece a descartar. Vá descartando isto, porque isso não vai deixar você crescer em felicidade. E agora aqui para a gente concluir numa síntese, eu vou colocar 3 pontos para a gente pensar. Eu vou pensar, prometo a vocês que eu vou pensar sobre isso. E espero que vocês também pensem sobre isso. Ali a Eveline está dizendo que essa reflexão foi muito boa. Eu também achei perfeito. A Aldair também disse a mesma coisa. Denise Barbosa, lá do Rio de Janeiro. Ô amiga, fazia tempo que eu não lhe via. Lourdinha Lisboa, lá de Aracaju. Essa última frase é uma ótima reflexão. Assim seja, pois se prepare aí, tem mais 3. 3 aqui para sintetizar tudo isso que a gente já viu. A primeira, se lembra que eu falei de decisão, de preparação, de improvisação? Pois bem, não improvise na sua vida, não improvise, a não ser que não dê tempo para outra coisa. Ou seja, improviso tem que ser improviso. Se quiser marcar a frase é essa. Improviso não pode ser mais do que improviso. Além disso, é perigoso. E é um perigo que pode lhe descompensar, então não vale a pena. Não é uma questão de medo, é não valer. Às vezes a gente gasta muito tempo, muito esforço para pouca coisa, para poucos improvisos ou para certos improvisos. Então a primeira síntese é essa. Não improvise. A segunda, foque. Tenha foco. Mas muita gente pergunta assim, mas eu ter foco em quê? Como? Tenha foco, isso aqui não é egoísmo, nem é egocentrismo. Isso aqui é a necessidade que nós temos dentro de nós mesmos. Foque em si mesmo. Como assim? Foque em você. Porque afinal de contas, quem quer ser feliz é você. Então, mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer que eu não preciso mais olhar para ninguém, eu tenho que me abstrair do mundo? Não! Muito longe disso. Porque veja bem, se você depende do mundo em derredor, você não pode desprezar o mundo em derredor. Mas se você não focar em você, você não vai chegar aos caminhos que você quer, você não vai chegar à vitória. E vai acontecer mais ou menos como na música. A vitória espera por você, mas você vai ter que ir até ela. Esse é o segredo. Então foque, tenha foco. Então você quer fazer o que hoje? Foque nisso. Eu quero fazer isso, mas olha, eu tenho mais aquilo. Você não vai chegar. Lamentavelmente não vai. Então foque em você. Por que eu digo em você? Porque aquela frase que eu disse lá para trás. Você é o melhor produto que você mais conhece. E você se conhecendo, se você se foca em si mesmo, você chega lá. Se você não se foca, aí você se perde. Porque aí você perde referências. Em você mesmo você tem referência. Você sabe que o dia foi melhor, o dia foi pior, o dia que você foi mais tolerante, o dia que você foi impaciente. Você sabe tudo, mesmo sem precisar buscar nenhuma máquina para fazer levantamento estatístico para você. Porque você se conhece. Você é o seu produto essencial. E por fim, para vencer no seu caminho, isto é indispensável. Anote bem, isto é indispensável. Não importa quanto você tenha, quão grande você seja, quão sábio você, quanta sabedoria você tem na sua carga cultural, nada disso importa. Isto é indispensável. Peça ajuda. E peça ajuda sem vergonha, mas com humildade. Inclusive às forças superiores. Peça ajuda a Deus, aos bons espíritos, aos seus amigos, a quem você não conhece. Vocês se lembram que há 2 semanas eu estava querendo fechar o e-book que a gente liberou e que pela minha estatística já passou de 3.300 a baixa, ou seja, mais de 3.300 pessoas já baixaram o livro. Que coisa maravilhosa. Qual o livro? Magnetismo versus Covid-19. Magnetismo à distância, para atender à distância essas pessoas. O que foi que aconteceu? Eu estava com o livro pronto, mas eu estava precisando de uma ajuda para alguém fazer o lançamento na internet,
porque eu não sabia como fazer. Chegou um momento, como tudo isso é muito novo para mim, chegou um momento que a minha cabeça não funcionou mais. E eu quis simplesmente largar, disse, vou desistir. É o primeiro pensamento que vem, e eu acho que para a grande maioria. Mas o que foi que eu fiz? Eu disse, não, que conversa é essa? O negócio está pronto, como é que eu vou desistir? Aí eu fui lá no Instagram e escrevi, olha, eu estou com esse livro pronto e estou precisando de alguém que me ajude. Se alguém puder me fazer a capa, eu agradeço. E no outro dia eu pedi para fazer o que chamamos de landing page. Apareceram amigos maravilhosos, se ofereceram, fizeram a capa, fizemos a inclusão num site, está tudo funcionando. Pedi ajuda, isso faz parte da vida. Se você não pede ajuda, você muitas vezes está se mostrando orgulhoso, vaidoso, prepotente. E quantas vezes para a gente chegar num ponto de vitória, chegar no caminho de vencer, a gente precisa pedir ajuda. Peça ajuda, criatura, peça ajuda. Ore, peça a Deus, peça a quem quer que seja. Peça ajuda quando for necessário. Não se acomode. Esse é o último grande segredo dos caminhos para vencer. Pedir ajuda. E aí, o tema é este. Tivemos muitos problemas hoje aqui de internet. Hoje foi muito complicado. Vou pedir aqui a minha técnica universitária para dar uma pequena ajustada aqui no Instagram, que ele deve estar bem pertinho de parar. Então ela ficar aqui por perto só para dar uma olhada, porque se interromper, ela salvar, porque a gente não pode perder o que já foi feito até agora. E aí, logo em seguida, a gente volta. Nós vamos fazer o nosso encerramento com uma prece e vamos chamar os trabalhadores, todos, os trabalhadores espíritas, mas de preferência, não de preferência, mas especialmente os do Leão, porque são trabalhadores nossos, aqueles que já estão acostumados todo domingo a fazer a aplicação de passe, para ficarem aqui conosco neste momento, vibrando, porque nós vamos fazer um magnetismo coletivo. Se você não é magnetizador, se você não é de uma instituição, entre na sintonia e você vai perceber a força desses fluidos que nós vamos emitir agora. Se por acaso o Instagram cair, é porque ele para exatamente quando faz 1 hora. Mas fique antenado que logo em seguida ele retorna, tá bom? Porque como eu vou parar para fazer a prece, eu não tenho como ficar olhando ou policiando o Instagram. Então, por favor, vamos nós trabalhadores entrar agora nessa grande relação, nessa grande afinidade psíquica, fluídica, espiritual, para fazermos este passe magnético. E assim que terminar, Senhor, aqui estamos concluindo mais um dos nossos trabalhos, dos nossos encontros. E neste momento, em que a natureza silencia como a nos dizer, bênçãos chegam em chuvas abençoadas, em chuvas torrenciais de amor. Estes fluidos que nos envolvem a todos e que também se evolam dos corações que participam desta doação consciente em nome do grande bem. Este é um momento de profunda reflexão, de profunda bênção. Este é o momento em que estamos pedindo a Deus para que Ele nos ajude e nos fortaleça, nos favoreça com as bênçãos que tanto precisamos e que saiamos aqui ao final fortalecidos, notadamente nas decisões do bem. Que nós tenhamos preparações apropriadas, que os nossos destinos sejam favorecidos pelas boas decisões, que nós evitemos um pouco o excesso de improvisações e que, em vez disso tudo, que nós nos determinemos a vencer tudo aquilo que é possível e que nós sabemos. Que esta energia abençoada tempere o nosso corpo e a nossa alma. Sintamos os fluidos a nos invadir o ambiente psíquico, emocional. E que tenhamos gratidão a Deus. Inspiremos profundamente.
Retenhamos um pouco tudo isto e expiremos agradecendo a Deus por tudo. Absorvamos estes fluidos, absorvamos estas bênçãos e que sejamos muito felizes. Em nome de Deus, que assim seja.